Era uma noite comum para Marco, motorista de aplicativo. O turno da madrugada sempre lhe reservava histórias curiosas. Mas ele não imaginava que aquela noite seria diferente de tudo que já tinha vivido. Passava das 2 da manhã quando ele recebeu a solicitação. A localização era uma rua residencial afastada, mal iluminada e silenciosa. Marco estacionou o carro no local indicado e aguardou. O tempo parecia se arrastar e ele quase cancelou a corrida, mas então viu uma figura se aproximando. Era uma jovem mulher. Tinha cabelos escuros presos em um rabo de cavalo e suas roupas estavam ligeiramente sujas, como se tivesse caído no chão ou encostado em algo oleoso. Apesar disso, ela parecia tranquila, quase serena. "Boa noite", disse ela ao entrar no carro com uma voz baixa e educada. "Boa noite. Vamos para o hospital, certo?", confirmou Marco, olhando para o endereço no aplicativo. "Sim, por favor", respondeu ela, sem dar mais detalhes. Marco deu partida no carro, tentando não parecer curioso. Era comum levar pessoas ao hospital, mas havia algo na situação que o deixava desconfortável. Ela não parecia estar com dor ou ferida, mas o estado de suas roupas e a expressão distante a tornavam uma figura intrigante. A cidade estava quieta e o trânsito fluía sem problemas. Marco seguia pelas avenidas desertas, quando de repente viu luzes piscando à frente. "O que será isso?", murmurou, mais para si mesmo. Conforme se aproximavam, ficou claro que era um acidente. Um carro estava virado no meio da pista, com os faróis ainda acesos e os destroços espalhados pela rua. Uma ambulância e alguns policiais estavam no local, mas tudo parecia recém-acontecido. Marco diminuiu a velocidade, passando devagar pelo local. Ele olhou para a passageira pelo retrovisor, esperando alguma reação, mas ela estava estranhamente impassível. "Que cena, hein?", comentou ele, tentando quebrar o silêncio. "Sim, uma cena bem triste", respondeu ela, sem desviar o olhar da janela. A resposta curta e o tom neutro dela o deixaram desconfortável, mas ele decidiu não insistir. Depois de alguns minutos de silêncio, Marco resolveu puxar assunto novamente. "Você está indo visitar alguém no hospital?" "Não exatamente", disse ela, olhando para ele pela primeira vez. Marco esperou que ela continuasse, mas ela não disse mais nada. Ele tentou outra abordagem. "Eu levo muita gente para lá." "É sempre difícil, mas faz parte, né?" "Sim, às vezes é inevitável." Havia algo no tom dela que parecia carregado de significado, mas Marco não sabia exatamente o que era. Ele decidiu não pressionar mais. A viagem seguiu em silêncio e ele começou a sentir uma leve tensão no ar. Finalmente chegaram ao hospital. Marco estacionou próximo à entrada de emergência, onde as luzes brancas iluminavam o ambiente com uma frieza quase clínica. "Chegamos." "Obrigada", disse ela, com um sorriso discreto. Ela desceu do carro, ajeitou a roupa e entrou pelas portas automáticas. Marco ficou ali por um momento, observando-a desaparecer no corredor iluminado. Algo sobre ela ainda o incomodava, mas ele não conseguia identificar o quê. Ele estava prestes a dar partida no carro quando ouviu sirenes ao longe. Uma ambulância se aproximava rapidamente, estacionando na entrada de emergência. Curioso, Marco desligou o motor e ficou observando. Os paramédicos desceram apressados, abrindo as portas traseiras da ambulância. Eles puxaram uma maca com alguém coberto por uma manta térmica. Marco se inclinou para ver melhor, e foi então que o choque o atingiu como um soco no estômago. A pessoa na maca era a jovem mulher que ele acabara de deixar no hospital. "Não pode ser", murmurou, sentindo o coração disparar. Ele saiu do carro, aproximando-se um pouco mais, tentando entender o que estava vendo. Os paramédicos estavam ocupados, mas Marco conseguiu vislumbrar o rosto da paciente. Era ela, sem dúvida. A confusão tomou conta dele,
Como ela podia estar ali? Ele a tinha deixado há menos de 2 minutos. O que estava acontecendo? Ele pegou o celular para olhar a corrida e confirmar o rosto da garota, mas a viagem que aparecia como sendo a última era do passageiro anterior. Não tinha nada dela. Marco voltou para o carro, com as mãos tremendo. Ele não sabia se estava enlouquecendo ou se havia algo sobrenatural acontecendo. Tentou racionalizar. Talvez fosse alguém parecida, talvez estivesse imaginando coisas. Mas então ele percebeu algo no banco de trás. Era um pedaço de papel dobrado, que não estava ali antes. Ele pegou o papel com cuidado e o abriu. A mensagem escrita à mão dizia: "Obrigada pela carona. Cuide bem do caminho de volta." Marco sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele olhou para o banco traseiro, agora vazio, e depois para o hospital, onde os paramédicos ainda trabalhavam. Sem saber o que pensar, ele ligou o carro e foi embora. Mas a sensação de que não estava sozinho permaneceu com ele durante todo o trajeto de volta. Naquela noite, Marco não conseguiu dormir. Ele tentou encontrar explicações lógicas, mas nenhuma fazia sentido. A imagem da jovem mulher na maca e o bilhete no banco de trás não saíam de sua cabeça. Nos dias seguintes, ele evitou trabalhar no turno da madrugada, mas o sentimento de que algo estava errado continuava a assombrá-lo. E toda vez que passava pelo hospital, ele sentia como se alguém o observasse, como se ela ainda estivesse ali, esperando pela próxima carona. Curta e inscreva-se no canal para receber histórias e relatos de terror. Ative as notificações e não perca!